Em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Amém? Pega a sua Bíblia na sua mão. Feche seus olhos. Vamos fazer uma coisa bonita, profética. Põe a sua Bíblia assim no seu peito, assim, ó. Segura ela bem forte. Talvez você pode achar meio, estranho, mas eu vou te dizer. Pessoas morreram, deram a vida deles, deram o sangue deles, para que esse livro estivesse na sua mão hoje. Então, em memória de todos aqueles que lutaram pela fé e em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, e te pedimos esclarecimento, te pedimos cura, te pedimos direcionamento, Senhor. Te pedimos transformação, novidade de vida, Espírito Santo, no nome santo do Senhor Jesus. Que essa noite seja assim para todos nós, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Abra comigo no primeiro livro da sua Bíblia, no capítulo 50. Gênesis 50. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis 50, a partir do verso de número 15. Você conhece bem essa história também, eu creio. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, o último capítulo desse livro, capítulo 50, verso de número 15. A conhecida história de José. Já no fim a história. Diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir o mal que fizemos a ele. Portanto, mandaram dizer então a José: o seu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis que estamos aqui como se fôssemos seus servos. E respondeu-lhes José: não temam, não tenham medo, não tenham medo de mim. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu sou Deus? Quero que você atente a esse verso agora, verso 20. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Preste atenção. Porém, Deus tornou em bem, para fazer, como vocês podem ver no dia de hoje, que se conserve muita gente em vida. Não temam, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou a eles, consolou o coração deles José. José consolou o coração dos seus irmãos. E essa frase do verso 20 para mim uma frase muito significativa e poderosa, onde ele diz: o mal que vocês quiseram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Deus transformou em bênção o que vocês quiseram fazer contra mim. Essas eram as palavras de José já no fim da sua vida, quando seu pai havia morrido e os seus irmãos ficaram com medo. E os irmãos de José, você sabe muito bem, aprontaram tudo aquilo. E ficaram com medo de José. Agora nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. José falou: não, eu não estou no lugar de Deus. Não estou no lugar de Deus para me vingar de vocês. O que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bem. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. E
Como uma analogia dessa história, nesse mês onde nós estamos falando sobre confrontar a rejeição daquilo que todo ser humano precisa: ser amado, ser aceito e ser aprovado. Amado, aceito e aprovado. Todo ser humano precisa disso. Isso é uma base dos sentimentos do ser humano. E você sabe que lidar com alguém que está sentimentalmente destruído ou abalado é muito difícil. Muito difícil. Não é esta a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para nossas vidas é que nós sejamos curados e sejamos maduros para toda boa obra, amém? Então, eu peguei esse texto final, da vida de José, nós vamos passear. Mas, por que é que Deus colocou o texto de José no meu coração? Porque, como vocês viram aqui, José tinha um problema sério com os seus irmãos. José nunca teve um problema com o seu pai. Seu pai o amava, a mãe dele o amava, o pai dele o amava. Mas ele teve um problema com os seus irmãos. E os seus irmãos planejaram, tramaram, armaram uma cilada contra ele, jogaram ele num buraco. Do buraco ele foi levado como escravo para a terra do Egito. Lá ele foi vendido, começou a ser empregado na casa de um alto oficial, se destacou lá. A esposa desse oficial armou uma outra cilada para ele, num contexto sexual. Ele foi preso, ficou por volta entre 8 a 10 anos na cadeia injustamente, para que daí Deus virasse, transformasse toda a vida dele, transformasse ele no governador do Egito, algo assim como vice-presidente dos Estados Unidos, mais ou menos, tivesse todo o poder e autoridade na sua mão, e pudesse ver os seus irmãos, aqueles que o venderam, aqueles que iniciaram toda a desgraceira na vida dele, na fila daqueles que vinham comprar comida, porque o mundo inteiro ficou em fome. O Egito ficou em fome naqueles 7 anos, onde não havia comida, e ele viu os irmãos dele depois de muitos anos. Ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não o conheceram. Aí daqui pode colar aquele ditado, Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Ele viu os irmãos, conheceu os irmãos não o conheceram. Ele até no seu coração, em primeira instância, se fechou, amargurou, armou uma cilada com aquele que então era o irmão mais novo, Benjamim, prendeu, aquela coisa. Mas no final, depois da morte do seu pai, seus irmãos, com medo dele, porque agora ele vai se vingar da gente, ele falou: não, o mal que vocês fizeram contra mim, o meu Deus que eu sirvo, transformou em bem, transformou em bênção. Olha, irmãos, para começar do final, se você está em Deus e Deus está em você, não importa o mal que alguém faça a você, Deus pode transformar em bem. Deus transforma, Deus põe a mão. Essa aqui é a questão, porque se nós pomos a mão para tentarmos consertar, tentarmos vingar, tentarmos resolver, vai dar tudo errado. Então nós temos aqui uma questão entre irmãos, no Antigo Testamento. Isso aqui é muito forte, mas eu quero ir com você agora a Lucas capítulo 15, uma das histórias mais conhecidas também, fazendo uma ligação de duas histórias muito próximas, mas com um final totalmente diferente, para que no final dessa ministração, no nome do Senhor Jesus, você veja a diferença, como diz lá em Malaquias, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. No final do livro de Malaquias diz assim: então vocês verão a diferença, todo mundo verá, qualquer um pode ver a diferença entre alguém que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós vamos ver esses dois exemplos aqui. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Uma das histórias mais famosas da Bíblia, que aí na tua Bíblia com certeza está como
filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Embora essa palavra pródigo não esteja em nenhum lugar do texto, por que é que se chama filho pródigo? A palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Então a parábola do filho pródigo ficou com esse nome, porque um filho saiu da casa do pai com a herança nas mãos para esbanjar, para gastar no mundão, na esbórnia. Essa história a gente já conhece. Nós também temos aqui um contexto familiar, também temos um pai, amém? A Bíblia começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E o que começa a acontecer? Um belo dia, um dos filhos chega, olha, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora. Quero ir embora daqui. Me dá a parte que me cabe da herança, que eu quero ir embora. Quero viver minha vida. Muitas pessoas não têm a ideia, não têm a dimensão da profundidade, da seriedade desse pedido. Que não é simplesmente, dá uma bicicleta para mim. Não, não é isso. Quando um filho chega para um pai vivo e pede a herança, que herança, somente naquela época, naquele contexto, é algo que se recebe após a morte dos pais, correto? Após a morte dos pais, é lido o testamento e é feito a partição entre os filhos. Nesse caso, não. O filho, o pai vivo, chegou para ele a me dar parte da minha herança. Não dá para esperar o senhor morrer, não. Então, falando esse mês sobre rejeição, e pegando um gancho do que a Renata estava ministrando aqui na quinta-feira, o nosso Jesus, como diz no profeta Isaías, foi o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dor, homem que sabe o que é padecer. O seu Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Não tinha aparência, não tinha formosura, rejeitado. Ele mesmo diz, eu vim para os meus e os meus não me quiseram. Isso é rejeição. O próprio Jesus foi rejeitado. E aqui nós vemos a primeira escala da rejeição. Uma rejeição do pai. Que o filho está querendo ir embora, não quero mais o pai. Não quero mais o pai, não quero mais a família, não quero mais o meu irmão. Me dá o meu dinheiro que eu quero gastar com o que eu acho que devo. Você conhece a história muito bem. E ele vai para um lugar distante, e ele gasta, e ele faz. Gasta com bebidas, prostitutas, a diversão da carne. Consome toda a herança. O outro filho, o irmão dele, fica em casa, trabalhando com o pai, servindo o pai, acompanhando o pai, ao lado do pai. E o outro some, desaparece. Então, irmãos, um dos frutos, escute bem, um dos frutos que apontam problemas de rejeição na nossa vida é uma coisa chamada indignação. Escute bem, quando aquilo que o outro faz te incomoda muito, tem um problema aí. Eu não estou falando aqui que eu estou incomodado que o meu irmão foi pecar. Porque você pode notar no texto que quando o irmão chega e fala, me dá meu dinheiro que eu quero ir embora, o outro irmão não se manifesta. Não há nada. A Bíblia não fala, não cita nada sobre uma manifestação, o outro irmão indo lá pegando no braço, irmão, não vai embora não, mano. Fica aqui em casa, fica comigo, nós somos irmãos, nós temos um laço de sangue. Ele não fala, ele chega para o pai, pede o dinheiro e ele sai da casa sem nenhum tipo de barreira. É só você pensar hoje, se você é um cristão, se você tem irmãos, essa mesma situação com você. Você falaria com o seu irmão, se fosse o seu irmão? Você ia pelo menos lá na porta de casa, você vai, cara, o que está acontecendo? E você insistiria com o seu irmão para ficar em casa? Estão entendendo? A Bíblia não menciona isso. Não há nenhum tipo de resistência para que aquele irmão mais novo, a Bíblia diz que ele era mais novo,
saia de casa, o outro fica lá. Isso pode apontar para nós, irmãos, muita coisa. Essa não preocupação do irmão mais velho, quando o irmão mais novo estava indo embora, para talvez não voltar nunca mais, para talvez nunca mais ver o seu irmão mais novo. Então aqui há uma similaridade na questão do que aconteceu com José. Aqui, o irmão mais novo, ele decide sair de casa. Veja as histórias similares, mas inversas ao mesmo tempo em alguns pontos. Na primeira história citada de José, José nunca pensou em sair de casa. Ele queria ficar com os irmãos. Quem botou ele para fora foi quem? Foram os irmãos. Na história do filho pródigo, não. O irmão mais novo, igual José era o mais novo, é ele que quis sair. E não houve resistência do seu irmão. Quantos estão entendendo? E no meio dessa história, existe uma segunda questão, um segundo agravo. Porque aquele irmão mais novo não saiu de casa, vou embora aí, foi sair. Não, ele pediu dinheiro. Ele mexeu dentro da sua casa numa das principais áreas de confusão, guerra, dentro das famílias e dentro da sociedade, dinheiro. Mexeu com dinheiro, você sabe, né, irmão? Todo mundo sabe. Mexeu com dinheiro, a coisa muda de questão. Irmão, quantos casos familiares como este existem no nosso meio ou nos seus relacionamentos, de famílias que elas estão indo, ó. A família está indo aqui, ó, retinho. Aí dá uma questão financeira na família. Faz isso aqui, ó. Começa a balançar. Por quê? Parentes, amigos, familiares que até então se davam bem, por causa de questão financeira, irmão não fala mais com o outro nunca. Quantos sabem o que eu estou dizendo? São verdadeiras guerras por causa de herança de pai, herança de vó, herança de vô, herança de não sei o quem, que aí junta os irmãos, até então eram irmãos. Mas a hora que eu fico sabendo, alguém fica sabendo, que aquele irmão ali recebeu 10 reais, o outro recebeu 10, o outro recebeu 10,50, vem automaticamente na minha cabeça, por que ele recebeu 10,50? Eu não quero nem saber se eu recebi 10. Eu quero saber por que você recebe 10,50. Por acaso você é melhor do que eu, ó? Já acende uma luz, que foi aqui. A mesma coisa, você é melhor do que eu? Foi lá em José, você é melhor do que eu? Por que você está tendo sonho e vem contar para nós? Por que você está tendo, falando que Deus vai fazer isso, aquilo, tal na sua vida? Você é melhor do que nós vamos dar um jeito em você. Mesma coisa aqui, ó. Esse agravo aqui. Chegou, pai, eu vou embora, mas eu quero dinheiro, e não é pouco não, eu quero a herança que me cabe, significa 50%, que eram 2 filhos, 50% em vida de tudo que o pai possuía. Não era 10, 15 reais, não, era uma fortuna. É muito dinheiro. Imagina, e até então, irmão, a Bíblia não menciona uma palavra do irmão mais velho. Pode ler para você. Ele está assim, ó. Porque ele estava lá. Ele está dentro da casa. A questão que mostra mais adiante em Lucas 15, que ele continuou em casa, trabalhando com o pai, ao lado do pai, e isso foi o alvo da sua reclamação, a gente já vai ver sobre isso, dá a entender que os 2 filhos até então eram super presentes dentro de casa. Então o filho mais velho assistiu tudo isso aqui, ó. Ele não estava nas montanhas, não, ele estava dentro de casa. O irmão, ele viu o irmão entrando, viu o irmão falando com o pai. A Bíblia não fala que isso foi um ato momentâneo, isso pode ter sido um ato de dias, ou seja, uma pessoa que prepara a sua saída. O fato é que não há uma menção de nenhuma palavra do irmão mais velho. O irmão mais velho só está assistindo. Assistindo o quê? O pai ser rejeitado pelo outro irmão mais novo. Ele assiste todo um quadro de rejeição.
eu quero sair daqui e eu não quero sair de mão abanando, não. Quero dinheiro. Metade de tudo que o Senhor tem em vida. Irmão, isso é um tapa na cara de qualquer pai, qualquer mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E ele não fala nada, a Bíblia diz que ele não fala nada, ele fica lá, só observando. É muito estranho isso para mim. Eu estava lendo e orando essa semana. Por que não há nenhuma manifestação do outro irmão? Nada. Não há nada. Ele fica como alguém que está dando graças a Deus que aquele irmão vai embora. Ah, vai embora logo. Você está levando aí 50%, em 3 meses nós vamos levantar esse dinheiro de novo. Mas vai embora, vai embora daqui. O primeiro foi vendido pelos irmãos. O segundo foi entregue pelo seu irmão. Embora ele tivesse um desejo, o irmão tivesse um desejo de ir embora, eu creio no meu coração que o irmão mais velho poderia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Ele não fez nada, ficou olhando. Segunda coisa, esse irmão mais novo que foi embora, e não somente se apartou do pai e da família, ele arrumou uma outra família. Irmão, isso é duro. Que a Bíblia diz que ele se agregou, que ele se ajuntou com o povo daquela terra onde ele foi parar. Ele se tornou um deles. Ele se ajuntou com um novo povo, com uma nova família. Que também não é fácil. Uma coisa é uma pessoa te deixar. Uma outra coisa é uma pessoa te deixar para se juntar com outra pessoa. É outra coisa. Você vê isso em relacionamentos conjugais, ou de pessoas que começam a se amar, vão se namorar, noivo, casado. Uma coisa é aquela pessoa deixar, e a outra coisa é você saber que ele te deixou ou ela te deixou por causa que ele tem outra, tem outro. Te deixou para se ajuntar com outro. É outra categoria. Esse aqui foi um segundo agravo. O primeiro foi dinheiro. Não vou sair aqui assim não. Dá dinheiro. Metade de tudo que você tem em vida. E agora, chegando lá, vou gastar essa grana. Vou dar o seu suor, meu pai, para pessoas que não tem nenhuma aliança, nenhuma ligação com a gente. Vou dar metade, 50% de todo o trabalho da vida da minha família para um bando de gente que eu nem sei quem é, gente da rua. Mano, isso aí dói. Isso aí não é qualquer coisa. Também não existe nenhuma menção do teu irmão quieto. Alguém fala, não, mas ele estava trabalhando para o pai, etc e tal. E aí você sabe que, ele cai em si. Aqui existe uma grande dúvida, uma grande problemática em que cair em si significa que aquele irmão mais novo que foi embora se arrependeu e voltou para a casa do pai. Embora a palavra de Deus não use a palavra metanoia em nenhum sentido de arrependimento, diz que ele caiu em si, caiu a ficha dele. Isso simplesmente pode acontecer com ele, que foi o caso, de ele olhar para o bolso e ver que não tinha mais dinheiro, que não tinha mais família, que não tinha mais porto seguro, que não tinha mais onde cair morto. A parte literal desse texto vai nos mostrar isso. Não houve um arrependimento genuíno vindo do Espírito Santo. Ele prestou atenção, cara, perdi tudo, não tenho mais ninguém. Estou querendo comer a comida do porco. Estou no final, acabou a grana, acabou a gasolina do carro. Melhor voltar para casa de papai. Ele volta. E aqui, irmão, aqui que começa o negócio. O irmão mais velho calado até então. A hora que começa o processo, escute bem, de trazer aquele irmão de volta, o irmão mais velho começa a se manifestar. Se manifesta nele todos os frutos de uma profunda raiz de rejeição que estava nele. Porque a hora que ele sabe que aquele irmão farrista, vagabundo, traidor,
que fez tudo isso com a gente aqui, está voltando com a cara de santo. E fiquei sabendo que o meu pai viu ele de longe, abriu o braço, deu beijo nele, mandou botar anel no dedo dele, capa, sandália, e botou para dentro. Ah, não, você não vai ficar assim não. Ele não fez nada quando o irmão queria ir embora, mas a hora que o irmão está voltando para casa, eu não posso aceitar isso. Isso não. Irmãos, infelizmente, essa raiz de amargura, mas eu já vi muito essas coisas na minha vida. Se quiser sair de casa, sai então. Sabe, é uma facilidade para falar isso. Mas se quiser voltar para casa, vai ter que cumprir uma série de protocolos espirituais, porque senão você não pode voltar. Estão entendendo? Quer sair? Sai logo. Quer voltar? 101 regras para voltar para casa. Algo assim. O que começou a incomodar aquele irmão mais velho que ficou em casa e tinha uma raiz de rejeição? Ele não suportava ver o pai amando o outro irmão. É difícil para ele. Era difícil. É difícil ver Deus perdoando as pessoas. Aqui é o contexto. É difícil. Aquele irmão pintou e bordou aqui na igreja. Aquela irmã pintou e bordou aqui. Como é que esse cara tem a cara de pau de voltar para a igreja? Pergunta, irmão, ele vai voltar para onde? Para o inferno? Vai ficar lá e vai ir para o inferno eternamente? Porque a gente não se resolve diante de Deus. Não, ele tem que voltar sim. E voltar para casa. Tem que voltar. É para cá que ele tem que voltar. Ele voltou para o lugar certo. Pode ser por necessidade, arrependimento, não sei. Volte. Mas a hora que aquele irmão viu, ele não suportava isso. Ele não suportava ver o pai amando o outro, depois do outro ter feito aquilo. O filho trabalhou rejeitou o pai, mas o pai não rejeitou o filho. Quem é o pai? O pai é Deus. Aqui na parábola é Deus. Mas trazendo aqui para nós uma questão prática, porque o evangelho é prático. Querido, as pessoas podem rejeitar você. Você não rejeite as pessoas. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não rejeite as pessoas. Essa é a lição do pai. Meu filho me rejeitou mesmo. E não foi pouca não. Pouca coisa não. Mas eu não. Eu não vou fazer isso. Mas irmãos, uma das maiores manifestações de raiz de rejeição é essa. Quando o carinho, quando o afeto é manifestado na sua presença em favor de outros, como é que você se sente? Como é que você se sente, irmão? Quando há uma manifestação de carinho para alguém na sua frente, o que é que você sente? Poxa, glória a Deus. Ou você se sente igual a ele? Por que não é comigo isso aí? Lembra da história? Poxa, o cara na igreja, a turma fez uma festa para ele, abraçou ele lá, e o cara pintou e bordou nessa igreja aqui. Aí apontou lá na porta, os caras abraçaram ele, cumprimentaram ele, e eu estou aqui, ó. Estou aqui no ministério, estou aqui na igreja, lavo, cozinho, pinto parede, oro, entrego o folheto, limpo a cadeira, e o pastor, e o irmão e a irmã só fala joia. O outro abraçou. Você está entendendo, irmãos? Aquilo ali, ó. Vem aquela pontinha, você já começa a ficar meio incomodadinho. E não adianta, esse negócio é tão feio. E não adianta depois você tentar abraçar essa pessoa, já viu? Falar, deixa. Ele cria uma carapaça, uma armadura, uma coisa, um muro, né? Como nós lemos no provérbio semana passada, que o irmão ferido, ele cria muros ao seu redor para se proteger com aquelas frases, né? Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Nunca mais eu vou sofrer na mão dos outros. Nunca mais vou sofrer na mão de mulher. Nunca mais vou sofrer na mão de homem. Nunca mais nenhuma igreja vai me fazer sofrer. Essas frases constroem muros que você pensa que são de proteção.
mas são muros que impedem a cura. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer derrubar esses muros hoje. Amém? A hora que ele viu isso, irmão, era demais. Cara, não é possível. Por que ele é abraçado? Por que deram o anel? Irmãos, a igreja muitas vezes é cheia disso. A igreja muitas vezes está num lugar onde ninguém pode ser honrado mais. Que se é honrado, outros ficam chateados. Aí, ó, está doente. Está doente e Deus quer curar você. Se você abrir o coração, a cura é hoje, em nome de Jesus. Ah, vou chamar aqui o irmão, né? Que eles aqui, vamos chamar aqui o casal, o Eduardo e a Jéssica, vamos aqui, que eles não pensam. Aí o outro lá no fundo. Nunca chamaram eu. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Aqui, ó. Igualzinho. Outra questão. Carinho, né? Carinho, afetividade. Misturado com isso, acho que é uma subdivisão dessa mesma questão. Esse amor que foi desprendido. Essa felicidade que o pai ficou. Eu não posso aceitar isso, cara. É muito difícil para mim. Outra. A questão de dar o melhor para o outro. Também não dá. Que o pai mandou matar bezerro, novilho novo, para fazer uma festa. Então não basta receber com um abraço, chorando de alegria, risos. Não basta ter perdoado, ter dado carinho, ter colocado anel no dedo, sandália no pé, capa, botado o filho para dentro. Não, ainda vai dar festa. Ah, não, mas agora foi demais. Pode até receber o irmão de volta, mas com festa não. Quantos irmãos e irmãs talvez saíram daqui em agravo, saíram triste, chateado, bravo? Tem, sempre tem. Toda igreja tem, viu, irmão? Acorda. Todo lugar tem alguém que sai em agravo, triste. A questão é que a gente tem que saber o porquê. Se a igreja entra numa rota de ferir pessoas, a igreja está com um sério problema. Agora tem pessoa que se fere sozinho, que eu chamo de endemoniado gadareno. Ele vê uma pedra, ele não pode ver uma pedra, ele pula na pedra, pá. Ele pula no fogo, pá. Ele se joga na água, tá. Ele dá com a pedra, ele que se arrebenta, isso é endemoniado. Ele não pode ver um sofrimento, ai, tia, vou pular ali, ai. Ah. Ele se joga no fogo, se joga na água. E a turma tenta pegar ele quebra as correntes. Lê. Então nós precisamos identificar através de discernimento qual é a questão das pessoas. Repito, se a igreja, o ministério está numa rota de ferir pessoas, a igreja está com um problema, precisa se arrepender e parar e curar isso aí. Número 2, as pessoas às vezes podem estar meio endiabradozinho. Ela se fere, ela que pula na pedra. Não pode ver, né? Não pode ver uma cama cheia de pregos, né? Aquelas cama de faquir, ela deita. Sadomasoquista espiritual. Carregando de sofrimento, dor. Ai, não. Isso também é outra síndrome. Mas, e se nós começássemos a receber de volta algumas pessoas que talvez saíram do nosso meio? E alguém falar, não, vamos fazer o seguinte, não vamos receber essas pessoas assim não. Sabe, as pessoas podem entrar, elas sentam o primeiro culto lá no último banco, algumas pessoas cumprimentam, outros ficam meio assim, né? No outro culto ele já está no antepenúltimo banco, mais algumas pessoas cumprimentam, outros já ficam meio assim. Daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está conversando, sabe? Essa chegada meio labirinto. E se a gente ver o irmão vai voltar, a gente vai representar ele como membro. Vamos fazer um bolo. Ah, irmão, atender que manifesta. Bolo? Para que vai ter bolo? Ah, aqueles irmãos que saíram aí, que deram um problema aí, estão voltando, a gente vai fazer uma festa para ele. Para quê? Fazer festa para diabo? Ah, você vai ver. Eles vão acabar com tudo de novo. Eles vão arrumar rolo de novo. E para que fazer festa para ele? Eu já estou aqui há 50 aniversários, ninguém fez um bolo para mim. O cara manifesta
purinho. Não pode. Está entendendo, irmãos? Pode até receber de volta, vai. Mas com festa não dá. Para mim não dá, é demais. Irmão, ó, rejeição. O cara está gritando. A alma do cara está gritando. Por favor, alguém me ajude, que eu sou uma ferida espiritual ambulante. Isso que a Bíblia diz, né, irmãos? Chore com os que chorem, com os que choram, e se alegre com os que se alegram. A coisa mais fácil é chorar com quem está chorando. Como eu falei semana passada, parece um bando de carpideira, né? Teu irmão chorando, aí junta, e todo mundo fica ali, meu Deus, ó. O irmão está sendo abençoado. Deixa ele lá sendo abençoado então. Aí. Já pensou, irmão, um negócio desse? Rejeição purinha na veia. Purinho. Dentro da casa do pai. No que isso vai resultar? Outro fruto, outra manifestação da rejeição. Cobrança. A Bíblia diz que esse irmão chega. O que está acontecendo aqui? O seu irmão mais novo voltou. Está tendo festa. Festa? Acabou. A Bíblia diz, irmão, que ele não entra em casa. Não entra. Ele fica lá de fora. O pai tem que sair lá de fora, lá de dentro, para conversar com ele lá fora, porque ele não entra em casa. Olha aquela pulsada de revolta mesmo, de indignação. Cara, eu não posso aceitar um negócio desse. Esse cara era para estar morto. O desejo dele é morte. Que ele queria que o irmão dele tivesse sumido, morto. Acabou. Isso não pode voltar isso aí. Talvez ele já havia dentro da casa dele uma predisposição do pai, como acontece na história de José, que os irmãos ficam com inveja, com raiva, e começam a rejeitar José, o irmão mais novo, porque eles viam que o pai tinha toda uma questão cuidadosa e de preferência com ele. Isso na história de José. Mas nessa história a Bíblia nunca diz isso. Porque o pai aqui em questão é Deus. E Deus não faz acepção de... Então, irmão, fica em paz. Vi que o seu irmão fala assim, irmão, fica em paz. Jesus te ama. Aqui, ó, acabou. Ah, não, acho que sabe que as pessoas ficam, não, acho que Jesus ama mais ele. Não ama não. Não ama não. Não deixa esses tipos de pensamento entrar no seu coração, não. Amém, querido? Mas vem uma cobrança. Que a hora que o pai sai, fala assim, ele começa a peitar o pai dele. Pode ver lá na escritura. Ele começa a, opa, peraí. Esse cara aí fez isso, ele começa a jogar. Ele começa a vomitar toda a rejeição, a raiva, a ira, todo aquele sentimento travado que estava dentro dele, começa a vomitar na cara do pai dele. Não é possível você fazer uma coisa dessa. Esse cara fez isso, fez isso, aprontou isso, sumiu. Agora chega com essa cara lavada, com essa cara de bonzinho, só bota ele para dentro, faz isso. Eu estou aqui, ó. Aí começa a cobrança e começa a mostrar finalmente a ferida. Pô, eu estou aqui, nunca te deixei, nunca te abandonei, estou trabalhando, estou aqui com o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Aí ele mostrou agora ele desencapou o fio de vez agora. Ele mostrou o coração, aquele coração gritando por amor e atenção. Rejeição. Mesmo com o papai ali, ele tinha sérios questionamentos sobre isso, mas ele sempre manteve tranquilo. Mas a hora que o outro apareceu, manifestou tudo. Veio à tona, irmão. A grande maioria das pessoas que têm feridas espirituais podem continuar bonitinhas, sentadas nos assentos da igreja domingo após domingo, sem que nenhum fio de manifestação de rejeição apareça, até que alguém seja amado perto de você, alguém seja querido perto de você. Aí você está lá, né? Isso aí é coisa. Você está lá no meio dos irmãos, a conversa está aí chega alguém, aí todo mundo sai de perto de você e vai abraçar ele. Aí você pronto.
Aí o que começa a acontecer? O primeiro estágio começa a acontecer o quê? A raiva. Eu não gosto mais de você. Eu não gosto mais daquele irmão. Eu não gosto daquela irmã. Eu não gosto daquele rapaz. Por quê? Ele fez alguma coisa para você? Não, mas quando ele chega no meio da igreja, quando ele chega na roda dos amigos, eu vejo que as pessoas começam a querer conversar com ele, que as pessoas abraçam ele, dão risada para ele, dão risada para ela, e eles se abraçam, e eu não abraço ninguém. Eu fico estranho, eu fico me sentindo mal. Eu fico me sentindo inferior. E a minha única defesa é: eu não gosto mais de você. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo? Qual é a minha única defesa? Porque eu não posso fazer com que, em primeira instância, as pessoas não gostem mais de você. Não posso tirar a sua, por exemplo, a sua simpatia, alguma coisa que você tenha, homem ou mulher. Então eu tenho que considerar você a partir de agora como meu inimigo. Eu não gosto mais de você. Não gosto daquele carinha. Você viu, meu irmão? Isso é comum em escola e muitas vezes até em igreja, por causa da carnalidade de muitos. Vem um irmão, tá tudo bem. Vem uma irmã, primeiro dia da irmã, primeiro dia do irmão na igreja. Eu já não gosto dele, não fui com a cara dele. Quando você viu isso aí? Como que você não vai com a cara das pessoas? O que é isso? Aquela pessoa, o que eu estou querendo dizer? Aquela pessoa me ameaça. Você está entendendo, irmãos? Primeiro dia do irmão na igreja, ele chega, eu trouxe visitante. Não fica a cara daquele cara, porque aquele cara tem alguma coisa. Primeiro dia na escola, aquela menina, para que ela quer ser bonita? Ela quer ser popular, para que isso? Eu tinha 2 sapatos, o sapato normal e o sapato de salto, vinco de salto, para quê? Aquilo ali te fere. Está entendendo, irmãos? Você nunca viu aquela pessoa. Você não sabe quem é ela. Mas a mensagem é: aquela pessoa está te ameaçando. Você é inferior a ela. Você tinha a atenção das pessoas. As pessoas conversavam com você, falavam de você. Agora entrou uma outra pessoa que também vai receber atenção. Eu não posso tolerar isso. Eu não posso aguentar isso. Então a partir de agora você é meu desafeto. Quantos estão entendendo, irmãos? Você é meu desafeto agora. Tinha 10 pessoas, tá o grupo tocando, um grupo de música, tá. Aí vem um outro tocador, pronto. Vai tirar o meu lugar. Vai tirar o meu lugar, está me ameaçando. Está tirando o que é meu. Pô, vem outros caras aí também, pregaram melhor. Essas coisas que as pessoas têm na cabeça. Pô, isso aqui, irmã, parênteses. Isso aqui é clássico. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não quero que ninguém aqui entenda que as pregações, pelo menos aqui eu faço, partem, preste atenção, daqui para lá. É daqui para cá. No ambiente ministerial de pessoas que não estão curadas. Isso é clássico. Se outro alguém começa a pregar, começa a orar, e outro nome que não é o meu nome começa a ser falado na igreja, eu tenho que dar um jeito nesse cara. Tem que mandar ele para uma igreja longe. E ainda chamo isso de desafio ministerial. Tem que dar um jeito de brecar ele. Tem que dar um jeito de ser. Eu tenho que fechar esse cara. Eu tenho que fazer ele se sentir mal. Porque eu me sinto ameaçado por ele. Uma das cobranças foram essas. Pô, eu faço tudo, cara. Isso nunca me reconheceu. A busca por reconhecimento humano é um dos maiores sinais do espírito de rejeição. Eu preciso ser reconhecido. O diploma de melhores do ano, eu tenho que estar lá no final. Eu lembro disso aí. Teve. Melhor do ano. Destaque, fulano, destaque. E eu lá no banco falei, sabia que não ia ganhar nada, que era 13. Mas eu fiquei chateado, eu queria ganhar.
Era tudo uma espiritualidade falsa, de um lado e de outro. Eu não ganhei nada. Mas, queridos, aquilo ali, quem se sente mal porque não recebeu uma taça, não tirou a fotografia, não foi chamado aqui em cima, e essas coisas, essa pessoa está com problema. E se ela não for curada, um dia, talvez, quando ela realmente esteja em algum tipo de posição de liderança ou influência, ela vai replicar isso no coração dos outros. Ela vai dar luz a filhos doentes de gente que só faz assim. Ele não entende que ele não é assim, irmão. A raiz da rejeição, ela é um negócio tão violento que ela quer tirar de você o amor de Jesus. Isso aqui é muito sério. Porque o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que morreu por mim num ato, numa atitude de amor maior, não basta. Eu preciso ser amado pelos outros, cara. Eu preciso ser reconhecido. Não, mas Jesus te ama. Jesus tá bom, mas eu preciso do outro também. Aí você cai na cilada de viver, como diz o provérbio, né? O provérbio diz assim, que que o homem está firme ou está caído mediante aos louvores que ele recebe. O homem está firme em Deus ou ele está cambaleando ou está caindo? Como que se vê isso? Mediante os louvores, os elogios que ele recebe. Tem gente, irmão, que se ele não for muito elogiado, ele fica até doente. Aí vem com aquela clássica voz, que é o Espírito Santo, né? Entre aspas. Eu acho que Deus está mandando eu ir embora desse ministério. Chegou o meu tempo. Uma cara de Indiana Jones, uma coisa aventureira, não. Deus está falando com você. Não está falando nada. Eu estou enciumado. Eu estou doente. Eu queria ser reconhecido. Eu queria um microfone. Eu queria uma glória. Eu queria que as pessoas falassem o meu nome, batessem palma para mim. Eu queria que dissessem para mim: você é o líder. Eu queria luz. Eu queria isso, porque dentro de mim uma rejeição muito grande existe. Então eu preciso do amor que vem dos outros. Quando os outros não emanam amor para mim, eu fico doente. E aí eu vou ter a revelação, né? Ah, está no tempo de... Tá nada. Está doentaço. Tem jeito, irmãos. Outra coisa que rejeição produz: ingratidão e cegueira. Eu já não reconhecia mais o amor do meu pai. Escute bem, irmãos, não é que o pai dele não amava ele, não é nada disso. Não é que o pai dele, como diz: filho, tudo que eu tenho é seu, filho. Você está pedindo cabrito porque você tem um rebanho, querido. Você está pedindo pão com mortadela? Tem picanha na mesa, filhão. É tudo seu. Eu não fiquei dando todo dia uma bala para você, porque é tudo teu, filho. Não precisa, mas ele estava cego. E a cegueira produziu a ingratidão. Foi cobrar ao pai: pô, você não me dá nada. Eu me sinto aqui assim, 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 assado. E o pai fala: não, filho, tudo é seu, filho. Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Tudo é seu. Tudo é seu. Olha a pessoa que está do seu lado: tudo é seu. O que você precisa, irmão? Você precisa de amor? Você precisa de aprovação? Você precisa de aceitação? Você já tem tudo, querido. Você já tem tudo em Jesus Cristo. Já tem, mas não basta. Agora, irmão, preste atenção na inversão que eu vou fazer aqui, para que você não saia daqui em nada deficiente, em nome de Jesus. Preste atenção nessa inversão. O diabo não descansa, irmão. Eu já falei aqui, se tem uma coisa que o diabo não presta, um desgraçado que não presta. Mas se tem uma coisa que o diabo não é vagabundo. O diabo é trabalhador. Ele e os diabos, e os demônios dele lá. Ô bicharada para trabalhar, de dia e de noite. Demônios trabalham contra nós. Agora tem uma coisa: somente essas resoluções e entendimentos já não está tudo certo? Não. Saiba,
Escute bem, irmão, que muitas vezes quando você tem uma revelação de algo, o diabo começa a não mais trabalhar naquela área que você não conhecia e passou a conhecer agora. Ele começa a trabalhar de uma maneira assim como um fiozinho de cabelo no meio daquela comideira toda, que é como se fosse uma contra-revelação. Escute bem, porque eu sei que Satanás pode trabalhar na mente de muitos dizendo: então eu só preciso de Jesus, né? Então o amor de Deus me basta, né? É isso aí que você está dizendo. Jesus na cabeça e se lasque todo mundo. Mateus 22, ama Deus e o... Certo? Isso aí é clássico, né? Só escuta isso aqui, ó. Existem muita gente dizendo isso pelas igrejas por aí. O que me interessa é Jesus. Se eu tiver com Jesus, nada importa. Sabe essas frases espirituais? Nossa, olha o cara, olha a menina, olha aquele homem. Ele está com Jesus, né? Tá, ele está também doente. Porque, pasme, irmãos, você também foi feito para receber amor através de outras pessoas. Em nenhuma instância aqui, eu queria fazer esse ponto final para não ficar sem nó. Em nenhuma instância aqui está dizendo que só o que o Pai tem para te dar na questão de Deus é o que te importa, porque Deus é maior que todas as coisas. Se tiver com Deus, lasque-se todo mundo. Volta lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a criação do homem. O primeiro a ser criado foi quem? O homem, Adão. Depois veio a criação da mulher. Antes era Adão e quem? E Deus. Comunhão íntima. Imagina o que Adão não ouvia, via e escutava e fazia junto com Deus. Cara, era Adão e Deus. Tá bom para você ou não? Se o seu companheiro, se Jesus aparecesse aqui agora, aqui, ó, em carne, aqui, ou transfigurado, Jesus, abre aqui a dimensão espiritual, Jesus sai aqui e fala assim, estende a mão para você e fala assim: agora é nós dois. O que você sentiu, irmão? Nego, pode vir as galáxias agora, que agora o negócio é feio, né? É Jesus comigo. Isso aí, irmão, o que eu quero dizer, cuidado com a falsa espiritualidade que o espírito de rejeição que causa feridas pode gerar. O espírito de rejeição é um espírito poderoso para criar novas dimensões espirituais, não a partir de Jesus e da sua palavra, mas a partir da ferida. Porque quando Deus fez lá o bicho, o leão, os gatos, cachorro, Deus fez todos os bichos, todos os animais, toda a terra, que coisa mais linda. E o homem estava sozinho. Certo? Não, errado. Ele que é melhor com... Que é coisa mais maravilhosa que essa? O que foi que Deus disse? Deus, não é bom que você esteja... mas ele não estava com Deus? Deus não é tudo? Deus faz tudo isso aqui, irmãos. Nós também fomos criados para receber o amor de Deus através de outras pessoas. Deus disse: não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer para você uma pessoa que te seja igual. Você precisa sim do outro, precisa sim. Não fuja da cura. Não fuja do confronto. Você tem que confrontar o irmão. Você tem que confrontar, não é brigar. Confrontar é caro, nós precisamos nos acertar. Quando você chega, às vezes eu me sinto mal, mas isso é um problema meu, você não tem nada a ver com isso, você é um cara de Deus, você é uma moça de Deus, mas ora por mim. Cresce, cara, avança, vai à frente, irmão, não fica medíocre o resto da sua vida. Eu sou assim mesmo, não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim, mas eu estou com Deus, isso que importa. Olha que coisa desgraçada. É raiva pura, é doença pura, irmão. Eu já vi muita gente falando isso. Aquela igreja é isso, aqueles irmãos é isso, aquele pastor é aquilo, aquela menina é isso, aquele cara é isso, aquele grupo é isso, mas eu estou com Deus, isso que me importa, aleluia. Olha, o cara está amarrado até o pé do cabelo. Por isso que João disse:
Não vem com essa história de eu amo Deus e não amo meu irmão não, viu? Que você não tem a capacidade de amar aquilo que você não vê, sendo que você não ama o que você vê. Por isso, muitas pessoas ficam nesse truque espiritual de agora eu sou com Jesus e não quero mais nada com ninguém. Por esta razão, muitos têm fugido da congregação da igreja. Por quê? Porque ele é ferido, ele não pode ser ferido. Mas eu não posso mais passar por aquilo, eu não posso mais ser ferido outra vez, querido. Existe cura, existe gente de Deus. Não deixa o diabo botar isso na sua cabeça, não, que não tem mais esperança, que todo mundo é igual. Se essas falam, todo mundo é igual, toda igreja é igual, todo mundo é igual. Não é não, não é não. Tem gente de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, fala, existe gente de Deus. Tem gente de Deus, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem gente que ama sim, tem gente que não faz acepção de pessoas sim, tem igreja séria sim, tem gente que ama sim. Tenha esperança, irmão, isso é esperança. Porque se não tem esperança, você está frito, como diz o velho ditado, a esperança é a última que morre. Se a sua morreu, você está na roça, velho, você está morto. Sabe, pessoas sem esperança. E ficam com essa, de eu estou com Deus, só está nada. O próprio Deus falou, vou fazer alguém para conversar com você. Para estar com uma pessoa que é igual a você. Porque Deus, irmão, não é igual a nós. Nós não somos igual a Deus. Nós não somos deuses. Ou aqui alguém é onisciente, onipotente, onipresente, eterno. Não. Deus, ó. Alguém aqui tem os pensamentos de Deus? Lembra que diz o profeta? Os meus pensamentos não são iguais aos seus. Você pensa, eu pensando igualzinho Jesus. Ah, tá. É ruim. O meu pensamento está lá em cima, meu filho. Eu te dou uma revelaçãozinha aí numa palavra, e você já fica, oh glória, que benção, Senhor. Mas eu estou lá, ó, lá nas alturas insondáveis, lá, como diz, no lugar de luz inacessível. É lá que eu estou. E você está na luz de lâmpada fluorescente. Se apagar, você não vê nada mais. Você não vê a Bíblia mais. Agora Deus não, irmão. Fica inconclusivo isso aqui. A história de Lucas 15, ela fica inconclusiva, porque ela termina com a reclamação do filho. E a explicação do pai, não filho. Sabe por que toda essa festa? Porque o seu irmão estava morto e reviveu. Por isso que eu estou alegre, filho. Mas fica inconclusivo, não fala que o filho mais velho, nossa pai, é mesmo, eu também vou lá abraçar o meu irmão. Não fala isso. Então nessas duas histórias de problemas com irmãos, cuja raiz é a mesma, rejeição, o primeiro irmão, José, amado pelo pai, amado pela mãe e rejeitado pelos irmãos. Os irmãos que ele também amava, foi vendido, foi tudo aquela coisa que você sabe, e lá na frente, porque Deus era com ele, quando ele viu os irmãos, ele podia acabar com os irmãos, ele tinha poder para fazer isso. Os irmãos estavam na mão dele, ele era governador do Egito, podia mandar matar, podia mandar prender, ele podia fazer o que quiser. O que ele falou? Eu não sou Deus. Você não é Deus para fazer vingança, para fazer nada contra o seu irmão, nada. Não importa o que ele tenha te feito. Essa é a mensagem que Jesus falou. Se te ferir numa face, você faz o quê? Não é dar outra, não é dar outra. Tem gente que pensa que já vou dar outra aqui. Não é dar outra assim não. É dar a outra face. Isso não é uma questão de você ficar sendo estapeado pela rua, irmão. Mas fala mais, a outra face para mim fala mais no meu coração, daquilo que estava aparente, por isso foi atingido. Aparente, fácil, observável, foi atingido. Mas agora eu vou mostrar para você o que você não via, a outra face. Isso fala mais no meu coração. Se coloque de pé.
a sua Bíblia na sua cadeira. Quem é que está na... Pega só aqui só um violão só isso. Feche seus olhos, por favor. Feche. O irmão José foi curado, venceu, ele arrebentou com o espírito de rejeição. Sabe por quê? Acenda as laterais, por favor. Porque quando ele viu os irmãos, ele falou: eu não vou me vingar. Essa história acaba aqui. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Vou vencer em nome de Jesus. Mas o outro acaba inconclusivo. Do profunda raiz de rejeição ele não conseguiu sair. O irmão mais velho do filho pródigo. A história acaba inconclusiva. Não se sabe o que aconteceu. Seguindo exemplos bíblicos, quando acontece assim, significa que realmente o negócio não foi muito legal. Mas que o Espírito Santo que estava sobre José venha sobre você e você vai ser curado. Você se sente assim, irmão? Vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você quer ser abraçado? Pode vir. Em nome do Senhor Jesus. É isso que você precisa nessa noite? Talvez seja. Você se sente assim? Você quer receber